sei quantos de vocês estavam semana passada, mas essa aqui é a parte 2 da palavra da semana passada. Semana passada eu compartilhei com vocês um tanto acerca do que é o mundo em que nós vivemos e de como nós não podemos, segundo a Bíblia, amar o mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E por que o Senhor não quer que nós amemos o mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo está imerso no maligno. Tudo o que há no mundo é do maligno. Mas aí você fala, puxa Haroldo, mas o mundo tem coisas tão agradáveis, tem lugares tão maravilhosos. Sim, do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então a criação revela quem Deus é, revela o amor de Deus, revela o poder de Deus, revela a vida de Deus, prega que há um Criador que quer se revelar. Então a criação é uma bênção, mas o mundo é o sistema que habita, que está envolvendo a criação. O mundo é o sistema construído pelo pecado, o sistema maligno, e Paulo nos fala em Romanos capítulo 8 que a criação geme, aguardando a libertação que foi trazida por aquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação ao pecado? Adão. Deus entregou autoridade sobre toda a criação. Quando Deus concluiu a criação, no 6º dia, quando Ele criou Adão e Eva, Ele abençoou Adão e Eva, e disse, sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra, subjugai, dominai sobre tudo. Então Deus entregou domínio sobre toda a criação que é dele para o homem. O homem então ele tinha autoridade sobre toda a criação. O homem deveria exercer essa autoridade sobre a criação com uma procuração de Deus para agir sobre a criação. O homem deveria agir literalmente como Deus, como um pequeno Deus, com uma imagem e semelhança de Deus sobre toda a criação. E quando o homem entregou a autoridade a Satanás, quando Eva foi enganada e Adão decidiu deliberadamente desobedecer a palavra de Deus e dar ouvidos à palavra de Satanás, Satanás tomou autoridade. Então agora a criação ficou sujeita a Satanás e o mundo então agora jaz no maligno. O mundo foi construído em cima de uma mentira. Lembre disso, a mentira que Eva falou que não podia comer da árvore, que ia morrer. Aí Satanás lá pela serpente falou, Deus falou que se você comer vocês vão morrer. É certo que não morrereis. Então Satanás chamou Deus de mentiroso na cara de Adão e Eva deram ouvidos à mentira e rejeitaram a verdade. Então, quando eles foram expulsos do jardim e toda a construção do sistema fora do jardim começa a ser construído, todo ele tem como pedra fundamental a mentira que Satanás contou. E a mentira misturada com a verdade, como vimos. Então, nascemos todos aqui num cativeiro. Falei isso a semana passada. Se você depois assista lá no nosso canal do YouTube, está lá o culto na íntegra da semana passada, você tem a pregação lá. E o fato é que, então, nós nascemos neste lugar. A Bíblia fala que o mundo tem o curso deste mundo. E o curso desse mundo, imagina um grande rio que saiu lá do Éden. E então toda a sociedade, todas as nações, tudo está imerso neste curso. E o curso deste rio desemboca no inferno. É exatamente isso que acontece. Se as pessoas não fizerem nada ao longo da sua vida acerca de Jesus, elas nasceram condenadas, vão viver condenadas e estarão condenadas para sempre. Mas Deus se revela, trazendo então a palavra pregada, trazendo a revelação dele mesmo pela criação, como eu falei, e todos aqueles que buscam um Criador vão encontrar a resposta, vão encontrar a revelação, porque o Senhor conhece cada coração. Ninguém está perdido numa ilha remota que não possa ser alcançado pelo amor de Deus. O Senhor conhece todas as coisas, conhece todos os nossos dias. Ele sabe aqueles que estão buscando saber quem é o Criador, e aqueles que decidem deliberadamente adorar a criatura. E a criatura, qualquer que seja, é uma afronta ao Criador, alguém em vez de adorar o Criador, adorar a criação. Tudo bem até aqui? Então, nós estamos aqui nesse mundo, nesse sistema, estabelecendo o reino de Deus. O reino de Deus está em nós, e o reino de Deus então é para ser estabelecido através de nós. Mas também nós precisamos entender qual é o nosso papel aqui. Porque tá bom, Haroldo, tudo bem, não é para amar o mundo, tudo jaz no maligno, tudo é uma mentira. E agora? O que eu faço? O que eu faço com isso? Qual é o meu papel aqui, né? Afinal, quem somos nós? E a Bíblia fala muito acerca de quem somos nós, mas eu quero pegar somente 2 pontos para destacar algo que eu entendo que é muito sinérgico entre si e também com o momento que nós estamos vivendo. Uma das primeiras revelações que nós encontramos acerca de quem somos nós vamos encontrar na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 11 e 12. Primeira carta de Pedro, 2, versículos 11 e 12, né?
Então, Pedro, ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, que vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então é interessante que Pedro ele vai na mesma linha de João, porque ele está falando que o que tem no mundo, ele está falando das paixões carnais. Então, quando a Bíblia fala de paixão carnal, é tudo que diz respeito aos nossos sentidos, né? Visão, audição, fato, tato, paladar, tudo que é a nossa relação com o mundo natural é uma manifestação de uma porta para o sistema do mundo. O sistema do mundo, Satanás, ele trabalha nessas áreas. Ele trabalha através dos olhos, ele trabalha tudo que nós ouvimos, ele influencia nossos pensamentos, ele quer influenciar e governar as nossas áreas de prazer que o Senhor criou para ser uma grande bênção. Tudo que a gente pode se alimentar, alimentos, bebidas, prazeres físicos, sexo, tudo isso veio de Deus. E tudo isso foi distorcido e roubado pelo Satanás para entrar através destas áreas e escravizar as pessoas. E essas paixões carnais, elas fazem guerra contra a nossa alma. Nós já falamos que, acho que é um entendimento muito claro já, a nossa alma tem a nossa mente, nossas vontades, é o nosso centro de decisão, as nossas memórias, tudo está na nossa alma, que a Bíblia muitas vezes chama de mente. Então a batalha espiritual, ela sim tem batalha espiritual que acontece nas regiões celestiais, mas eu diria que a partir das regiões celestiais, a grande batalha espiritual que acontece contra cada um de nós é na nossa mente, na nossa alma, o confronto daquilo que nós somos em Cristo, e aí o Espírito nosso agora que está conectado ao Espírito Santo de Deus, influencia a nossa alma, faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, isso é bom para você, encha da palavra, vamos orar, vamos adorar, trazendo esse tipo de direção para a vida, e a carne gritando, não faça isso, vamos curtir a vida é curta, vamos ter tanta coisa, tantos prazeres, tanta coisa extraordinária disponível, vamos curtir a vida como todo mundo faz, ser crente é muito chato, vamos viver como o mundo vive, porque aquilo que é a vida é legal. E mesmo crentes muito já vividos, às vezes ouvem essa coisinha esquisita, né? Como assim, né? O mundo que vai ser julgado, que vai ser destruído, que é construído pelo pecado, que é anticristo, que é totalmente contrário àquilo que o que pode ter de bom, de fato, para me oferecer em oposição, em confronto àquilo que Deus diz que eu devo fazer, porque esta vida realmente é boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus na minha vida? Você percebe que não faz sentido, que então entra um engano, entra uma confusão, e tudo isso está diretamente ligado a quanto de informação do mundo a gente abraça e põe para dentro da nossa mente, das nossas memórias e dos nossos olhos. Na verdade, é mais ou menos entender quanto de lixo a gente consegue suportar. Tem uma estatística interior, quanto de lixo do mundo eu aguento comer, beber, viver, enxergar e usufruir. Porque na verdade, comparado ao que Deus tem, é lixo. Paulo usa até uma outra palavra que no português mais simplificado é esterco. Esterco. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E o que nós fazemos para o Senhor nos acompanhará para a eternidade. Então, quando Pedro fala que estas coisas fazem guerra contra a nossa alma, é uma verdade literal. É por isso que tem tanta gente ansiosa, porque essa guerra faz estragos, se nós não entendemos que há uma luta, se não entendemos que luta que está acontecendo, se não entendemos quais são as armas com as quais nós temos que lutar. E nós precisamos então nos posicionar com isso tudo no engano. Mas então, o que eu quero focar mesmo está aqui nestas palavras peregrinos e forasteiros. Quando você nasceu um cidadão do mundo, né? E é interessante, já vi muitas pessoas, eu sou fulano, sou um cidadão do mundo, e parece que é uma coisa legal, né? Sim, talvez para a sociedade do mundo seja, mas na perspectiva da eternidade, não. Quem é cidadão do mundo fica no mundo. Aí a palavra de Deus, então, ela nos diz que nós agora somos nascidos do Pai. Nós somos nascidos do céu. Nós somos nascidos do alto. Somos nascidos em Jesus Cristo. Então, há uma nova identidade sendo gerada em nós. Então, o que acontece é que sim, nós nascemos cidadãos do mundo. Você tem uma certidão de nascimento que diz que foi lavrada num cartório de pessoas naturais.
E a Bíblia chama isso de homem natural. Quando nós nascemos no mundo natural, somos homem e mulher naturais, nascemos pessoas naturais. Mas agora em Cristo nós nos tornamos cidadãos espirituais. Agora nós nascemos em Cristo, agora o Espírito Santo de Deus habita em nós, Jesus Cristo habita em nós, Deus habita em nós. Paulo fala que a plenitude de Deus habita em nós. Então agora nós não somos mais os mesmos, então nós não devemos mais andar da mesma maneira. Então, segundo o texto de Pedro, eu posso entender que você e eu nascemos no mundo natural, mas agora nós nascemos agora do reino de Deus e automaticamente passamos a ser forasteiros e peregrinos do mundo. Nós somos forasteiros e peregrinos do mundo. Forasteiro, quando eu era criança lá em Barbacena, vocês falam, vocês reclamam que não tem nada para ver na televisão. Tinha 3 canais de televisão preto e branco quando eu era criança. Você está entendendo o negócio? Não tinha nada para ver, mas tinha faroeste, os bang-bang, né? E aí tinha lá a cidade. Aí de repente chegava alguém, um forasteiro chegava na cidade. E quem chegava como forasteiro na cidade, toda a cidade falava, quem é esse cara? Geralmente eram bandidos, foragidos de cadeia, não sei o quê. De vez em quando chegava alguém que era parente de alguém. O fato é que o forasteiro, quando chega no lugar, o que é claro para todo mundo é o seguinte: ele não é daqui. Ele não faz parte desta comunidade. É um forasteiro. Ele pode ser um forasteiro que vem e se estabelece aqui, ele pode ser um peregrino que está viajando, passa, dorme na cidade 2, 3, 4 noites e vai embora. E essa é a mesma figura que então Pedro usou aqui. A palavra grega usada para peregrino, que é gari ou geiri, é um residente temporário, um habitante temporário, aqui pelo Strong, ou alguém recém-chegado a quem faltam direitos herdados. O forasteiro que chega, ele não tem direitos herdados naquele sistema, naquele ambiente. Então, embora tenham recebido direitos, são peregrinos. E aqui Pedro estava falando, usando como figura Israel. Ele estava usando como Israel foi peregrino, como eles peregrinaram até chegar na terra. Então, peregrinação faz parte da sua vida e da minha vida. Aqui não é o nosso destino final, não é o nosso lugar. Deus não nos salvou para nós vivermos bem aqui. Nós não somos daqui, nós estamos de passagem. Não apenas somos peregrinos, mas nós também somos forasteiros. E os forasteiros, esse aqui é o forasteiro, porque o peregrino é a palavra parapidemos. Parapidemos é aquele que reside por pouco tempo no estrangeiro, forasteiro. É muito próxima a palavra de uma da outra, mas uma da ideia de uma coisa passageira e uma da ideia de habitação. E nós temos essas duas dimensões. Eu habito nesse planeta há 62 anos, mas eu sou forasteiro aqui há 52. Está entendendo? Me converti aos 10. Então, a partir dos meus 10 anos, eu deixei de ser cidadão do mundo e passei a ser um cidadão do céu. Não tinha tanta revelação quanto eu tenho hoje, que é o que acontece quando cada um de nós se converte. Não sabemos os nossos direitos do céu aplicados na terra, já vou falar sobre isso, mas tudo que nós aprendemos é como é que funciona o sistema do mundo. E muitas vezes a igreja não percebe que nós gastamos mais tempo ensinando as pessoas do sistema do mundo, a viver bem do mundo, a tentar ser aceito no mundo, a tentar fazer parte do sistema do mundo, a prosperar no mundo. E tudo isso não faz sentido, embora seja necessário, porque Pedro, se você continuar no contexto desse capítulo 2, ele vai falar de como a gente tem que viver em relação aos governos, em relação à sociedade, em relação ao trabalho. Todas as coisas para viver adequadamente no mundo, Deus nos ensina. Então temos que viver aqui, porque Jesus orou, lembra, eu falei semana passada, João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Então nós vamos viver no mundo, nós estaremos aqui por muitos anos, dependendo de quantos anos você for viver até Jesus voltar, louvado seja o nome do Senhor, né? Ninguém aqui morre, nós vamos ser arrebatados todos em nome de Jesus. Mas o fato é que então a nossa vida aqui, nós temos que viver de acordo com a sociedade, a cultura em que nós nascemos. E Deus escolheu você para nascer no Brasil. Você não é um acidente genético. Deus planejou você. Deus viu os seus dias quando você estava na barriga da sua mãe, e Ele sabia que você ia nascer no Brasil, do jeito que você nasceu, na família que você nasceu, na cidade, no estado do Brasil que você nasceu. Tudo isso fazia parte do propósito de Deus para você. Você podia ter nascido do outro lado do mundo e você perder a alegria, a bênção de me conhecer, por exemplo. Seria algo super trágico, um tremendo prejuízo. Mas você nasceu aqui para a gente andar juntos. Então, enquanto estamos juntos aqui, nós vamos sim fazer a diferença nessa sociedade. Vamos respeitar o sistema dessa sociedade. Mas nós não somos aqui. Nós estamos de passagem. A nossa última situação não é aqui. Não dependemos de... sabe aquela coisa? Você tem que a sua vida tem que completar, você tem que ser bem sucedido, você tem que fazer tudo certo aqui. Não!
Nós temos que fazer tudo dar certo e ser bem-sucedido no céu. Se as coisas não saírem como você espera, se você não conseguir conquistar aquilo que você esperou, se você não conseguir viver aquilo que você gostaria, se você não conseguiu fazer tudo o que você gostaria aqui, não tem problema. Desde que a energia que você gastou para fazer todas essas coisas não tenha roubado de você a energia de fazer o que é eterno. Se a gente perde a perspectiva de eternidade, a frustração de não conquista de coisas aqui do mundo vai nos confundir a vida espiritual e nós vamos ficar fora de lugar. Nós vamos entrar em conflito interior, porque nós estamos aqui de passagem. Nada do que você conquistar aqui, você vai levar para o céu. Vai ficar tudo aqui. E não só vai ficar tudo aqui, como todas as obras dos homens materiais aqui serão destruídas na grande tribulação. Não vai sobrar nada. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aqui nós vamos passar por dificuldades, aqui teremos aflições, mas aqui venceremos aflições e veremos milagres. Aqui veremos a liberação e a graça do Senhor e o favor dele sobre nossas vidas. Aqui seremos confrontados, aqui as pessoas vão ridicularizar a gente pela nossa conduta. Eu trabalhei numa empresa, uma multinacional, eu trabalhava no departamento com 2 outras pessoas, 2 senhores, e tinha alguns assistentes. E eles tinham feito um campeonato para ver quem conseguiria me fazer falar um palavrão no ambiente de trabalho. Glória a Deus. Todos perderam. Não falei nenhum, louvado seja o nome do Senhor. Mas foi interessante porque eles se incomodavam que eu não falava palavrão. Eu não estava nem que eles se incomodaram que eu estava ofendendo meus colegas. Eles se incomodaram que eu não falava palavrão. E eles começaram a se esforçar para que isso acontecesse. Então veja, eu não era dali. Eu estava de passagem ali. Mas naquele lugar eu tinha que fazer a diferença. Então veja, quando você é um cidadão do céu e você está vivendo como você deve viver, a sua maneira de viver, mesmo que você não faça nada de confrontador diretamente, vai confrontar, porque o que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. A vida de Cristo tem que se manifestar em nós e através de nós. E eu não estou usando isso aqui para dizer, olha como eu fui legal, eu já fiz as minhas bobagens, já cometi meus erros, já claro cometi os meus deslizes, nós lutamos contra o pecado, a carne não se converte, mas eu digo para você que eu não aceito que isso aconteça comigo. Eu guardo a porta dos meus lábios. Ah, mas isso é palavrão coloquial. Já tem isso, você sabe, crente falando. Isso aqui é palavrão do dia a dia, não é nem mais considerado palavrão. É interessante, é um palavrão que agora não é mais considerado palavrão, porque é socialmente aceito. Então, já que é socialmente aceito, não é mais pecado, não é mais palavra torpe, não é mais chocarrice. Então, o diabo agora dita, até mesmo dentro da igreja, o que é algo que se pode ou não pode falar, da mesma maneira que a serpente falou no Éden. Não, não é bem assim. Guarde seus lábios. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, senão aquela que for para edificação. E aquele que consegue refrear os seus lábios, consegue refrear todo o corpo, nos ensina Tiago. Se você não consegue guardar o que você fala, você não consegue controlar a sua própria vida. É o que Tiago fala. É a língua que constrói o que somos. É a língua que constrói o que vamos viver. A língua é que determina o que vai acontecer conosco. Fiquei já demais nesse ponto, eu quero focar nesse outro aqui, por causa do horário. O outro, esse é o que eu gosto muito. 2 Coríntios capítulo 3, capítulo 5, de 18 a 20. Paulo segue na mesma linha de Pedro, mas Paulo sobe a um nível mais alto, porque ele está falando de pessoas mais maduras. A gente começa como forasteiro, e começa como peregrino, mas a ideia é que nós nos tornemos embaixadores. Paulo fala o seguinte, versículo 18, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, rogamos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Eu amo essa figura do embaixador, porque a figura do embaixador é exatamente aquela que nós temos hoje. A gente vê no Velho Testamento, já tinha os representantes dos governos, que eram enviados antes, promovendo embaixada para não haver uma guerra. Então o rei que estava lá, com um exército gigantesco, ia destruir aquele outro reino, aquela outra cidade, ele mandava os embaixadores numa missão de paz. É o seguinte, ou você se rende ou eu vou destruir tudo. Tudo bem, legal, vocês vão morrer.
né? Não era uma diplomacia como a que a gente tem hoje, os tempos eram outros, mas havia uma oportunidade de haver um tipo de acerto entre reinos diferentes. E é exatamente essa figura que nós encontramos aqui. Não de reinos diferentes, mas de pessoas conseguirem encontrar representantes de um reino que não é aquele em que estão vivendo. Então a embaixada de Deus na terra, um dos seus escritórios está exatamente reunido aqui, neste endereço. Aqui nós representamos o reino de Deus. Nós falamos dos valores do reino de Deus. Nós falamos no idioma do reino em que nós estamos enviados. Nós falamos da cultura do reino do qual fazemos parte. Nós falamos de realidades do reino do qual fazemos parte. Mas se a gente sai daqui para fora, nós estamos em um lugar que não tem nada a ver com aquilo que nós conversamos aqui dentro. E essa é uma verdade espiritual. A verdade espiritual é que nós representamos um reino muito mais alto, um reino muito mais poderoso, um reino muito mais vencedor, um reino glorioso, mas estamos aqui. Só que enquanto estamos aqui, nós devemos viver como embaixadores do reino. Os embaixadores do reino, os embaixadores do mundo natural, eles não estão sujeitos às leis locais. Eles estão sujeitos às leis da nação que eles representam. O salário deles não é pago pela realidade econômica da nação em que aquela embaixada está estabelecida, mas é de acordo com a realidade do reino que eles servem. O sistema de cultura é diferente, as músicas, os filmes, os livros, a literatura é totalmente diferente, as roupas são diferentes, porque eles representam um outro reino, um outro país, uma outra nação, no meio daquela nação. Você já viu pessoas vestidas completamente esquisitas para a nossa cultura, quando tem algumas reuniões assim, de embaixadores, de embaixadas, de representantes nacionais? A roupa é totalmente diferente, a alimentação é totalmente diferente, os códigos sociais e culturais são totalmente diferentes. Então o que as pessoas fazem vão respeitar as culturas dos embaixadores, por quê? Porque eles representam a realidade daquela nação pela qual eles foram enviados para fazer a sua obra de relacionamento político. Você percebe isso? Nós temos outra roupa, nós somos revestidos de Jesus Cristo. Nós temos vestes de louvor. A Fúvia, quando ela vai evangelizar em loja, ela faz isso. Ah, que lindo esse vestido, que bacana isso aqui. Muito legal, você tem essa cor, tal. Você tem vestes de louvor? Aí geralmente a vendedora, como assim, né? Vestes de louvor, a Bíblia fala, vestes de louvor. Ela começa a pregar, não é? Então, vestes de louvor, por exemplo, a Bíblia coloca, é uma realidade espiritual. Quando nós adoramos, é como se o Senhor nos colocasse vestes. Ele troca nossas vestes, é como se nós agora entrássemos adequadamente na presença do Senhor. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe, prospere sua vida e a mão em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, até vou fazer, a primeira vez que eles vieram na igreja, eu estava pregando, eles sentaram ali no fundo, ali onde estava na Clara. E aí, quando eu estava no meio da pregação, eles levantaram e foram embora. Eu falei, caramba, eu devo ter falado uma coisa horrorosa agora, né? Mas eles trabalham, né? Deus tem honrado muito a vida deles. Eles estavam em shopping, eles têm horário que eles saem, eles vêm e ficam até a hora que eles conseguem e vão embora. Então eu quero abençoá-los. Depois a gente conversou, glória a Deus, vai lá, Deus abençoe e prospere a mão de vocês hoje. Então, dentro da realidade, a gente procura e deve aproveitar estes... A chefe dele é um testemunho tão tremendo da vida dele. A gente ficou tão feliz, sabe? Aquela coisa assim, glória a Deus. Vocês não vão entender nada, mas a galera aqui entendeu. Então, vestes de louvor, vestes de santidade. O Senhor nos troca as vestes, nós somos revestidos de Cristo. Nós devemos, então, parecer diferentes de quem nós somos e de como é o sistema do mundo em que nós estamos. O que não significa ter, sabe, agora tem loja de crente, roupa de crente. Não é isso. É como eu me apresento. O que vai além da minha maneira de estar vestida, que é claro que a gente vai se vestir com equilíbrio, bom senso, modéstia. Atender à moda não é mais importante do que atender os valores do reino que nós servimos, mas um revestimento espiritual vai se manifestar quando nós chegamos, porque nós representamos um reino maior, um reino diferente, um reino de fora, e então as pessoas têm que achar a gente diferente sem saber exatamente o quê. Quando alguém fala, você tem uma coisa que eu não tenho. Meu pai, ele teve um tempo que ele passou desviado. Não sei se eu já contei isso aqui uma vez. Tinha seus 18 anos, 19 anos. Aí ele me contou um dia que aí eles iam nos cabarés. Eu nem sei o que era um cabaré na época, para dizer, comparado hoje, devia ser uma festa de criança fazendo gracinha. Comparado onde o mundo chegou hoje, não acho que os cabarés fossem alguma coisa perto do que a gente vê hoje, né, no nosso mundo. Mas então ele saiu de lá, ele com o primo dele e mais uma outra pessoa, um outro cara, três garotos jovens, saíram, tinham bebido, estava tudo assim bem esquisito. Aí eles estão conversando, mas meu pai era crente desviado. Aí o cara virou para ele e falou, puxa, Dalton, sabe de uma coisa?
Vocês, os crentes, vocês têm uma coisa assim, uma paz assim, uma coisa assim que eu não consigo entender. Eu queria ter algo assim. Uau! Meu pai, no pior degrau da vida espiritual que ele viveu, ele era melhor do que os caras do mundo que estavam com ele. Haviam vestes dele, de alguma maneira, que confrontavam aquele cara, a ponto de ele perguntar alguma coisa assim, naquele lugar, naquele ambiente, daquele jeito. Quer dizer que é para ir pregar nesses lugares bêbados? É claro que não. Deus usou essa situação para tirar meu pai de lá, e ele mudou definitivamente a sua vida e se consagrou ao Senhor. Mas entenda, nós precisamos deixar claro para as pessoas o que nós somos estrangeiros. Dependendo da etnia que a pessoa, do país que a pessoa representa, é claramente alguém completamente fora do Brasil, de fora da nossa realidade étnica. Embora a gente seja um país tão misturado, a gente pode perceber pessoas muito diferentes. E a ideia é que nós precisamos nos apresentar como pessoas completamente diferentes, porque somos embaixadores do reino de Deus. Nós representamos o reino de Deus, nós cuidamos dos negócios de Deus, nós cuidamos do sistema de Deus. Nós nos representamos fazendo o quê? Propondo a mensagem da reconciliação. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A obra de salvação sempre é mundial. Deus sempre pensa globalmente. Ele falou para Adão e Eva no jardim: sejam fecundos, multiplicai, enchei a terra e subjugai. Depois do dilúvio, para o Noé, ele falou a mesma coisa: encha a terra. Já não dava mais depois, porque está todas as nações ocupadas tal por Babel. Aí ele vai chamar Abraão, não dá mais para todas as nações. Ele fala: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então agora as nações da terra teriam que sujeitar ao descendente de Abraão, a Jesus o Cristo que havia de vir. Mas o Senhor continua pensando globalmente. Não deu certo, não funcionaram, as pessoas não fizeram o que deveriam fazer. Sempre a humanidade mostra a falha de não conseguir atender a expectativa de Deus. Deus sempre, na sua bondade e misericórdia, perdoa e dá uma nova dimensão, uma nova oportunidade. E agora o que o Senhor faz? Ele levanta a sua igreja, e sobre a sua igreja ele derrama o Espírito Santo, e ele fala para dizer: agora sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Deus continua pensando globalmente, Deus continua pensando mundialmente. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer alcançar a todos. O sacrifício de Jesus é suficiente para salvar a todos os 8 bilhões de habitantes hoje, se quisessem. Mas se não quiserem, perdem o poder de serem feitos filhos de Deus. E a maneira de Deus alcançar essas pessoas é qual? Nos confiou o ministério da reconciliação. Fomos chamados para reconciliar as pessoas que nós encontrarmos com Cristo, com Deus em Cristo. Reconciliar com Deus em Cristo. Esse é o seu chamado. Essa é a sua mensagem. Essa é a sua roupa, essa é a sua identidade. É para isso que nós estamos aqui. Deus não separou a igreja para se encontrarem nos cultos de domingo, para aprender como prosperar no mundo como mensagem final. Deus não preparou para a gente ser influenciadores sociais do mundo. Deus nos chama para fazer a diferença. Ele vai nos prosperar, vai nos cuidar, vai usar a sua mídia social para alcançar o mundo. Mas você tem que se sintonizar com o reino que você faz parte. Porque se você não está sintonizado com o reino que você faz parte, pode ser que você esteja sintonizado com o reino que você não deve mais fazer parte. E foi isso que eu falei na semana passada, com muita ênfase. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Nós temos uma igreja muito diferenciada. E olha que eu sou igrejado, vocês não fazem ideia. O que eu já ouvi, o lado ruim, porque o lado bom parece que não é tão divulgado. Então o lado bom é esse. Nós temos uma igreja amorosa e acolhedora. Todo mundo que vem de fora aqui fala isso. E eu fico muito grato a Deus por isso. Porque isso não sou eu, isso somos todos nós. Eu sou muito grato pelo nível de oração e de intercessão que nós temos nessa igreja. Eu sou muito grato pela maneira que vocês têm crescido na adoração, têm se entregue no louvor, têm realmente buscado experiências com Deus. A maneira que muitos de vocês começaram a ler a Bíblia, muitos de vocês nunca tinham lido a Bíblia inteira e agora começaram a entender a importância e têm lido a Bíblia inteira. Muitos de vocês participam de reuniões online, buscam mais conteúdo, crescimento, vêm nas reuniões presenciais, têm vindo mais no culto de quarta-feira, temos tido mais presença nos cultos de quarta-feira. Deus tem feito coisas tremendas e tudo isso é uma grande bênção. Os dons têm crescido, nós somos uma igreja profética, muitos aqui têm uma graça de entregar a palavra e de abençoar pessoas, e tem que ser assim mesmo. Isso é corpo, isso é vida, isso é manifestação do Espírito Santo em nós. As nossas crianças são cuidadas de um jeito extraordinário, os pais falam isso, louvado seja o nome do Senhor. Os jovens, então, o que eu vou falar do que está acontecendo? A House cresceu, multiplicou, se tornou fecundo e está enchendo a terra, louvado seja o nome do Senhor. Tudo tem acontecido aqui no nosso meio. Aí eu diria para você, mas uma coisa nos falta.
trabalhar para a colheita. De verdade. Nós estamos crendo que há uma colheita. E vocês já abraçaram essa ideia. E vocês têm falado isso. E é importante falar. Tem orado por isso, eu sei, temos orado por isso, glória a Deus. Vocês ficam felizes quando falam, é tempo de colheita, yes! Só que o tempo de colheita não é para nós. O tempo de colheita é para mim. Se você falar que é para nós, o nós inclui todo mundo, e se todo mundo fizer alguma coisa e você não fizer nada, você faz parte do nós. E não é essa a proposta de Deus para você. Porque o Senhor quer que você tenha experiências extraordinárias com Deus. Uma das experiências que mais tenho tocado a vida tem sido da Rafinha. A Rafinha na escola, com a Agatha, que não é nem daqui da igreja, de ver algumas quartas-feiras. Elas têm falado com muita ousadia na escola. Têm orado por enfermos. Eu estou esperando quarta-feira para compartilhar alguma coisa, ver se tudo deu certo. Glória a Deus. Entenda, jovens fazendo isso. E tremendo. Mas assim, os menos jovens têm que fazer também. Eu tenho feito mais do que eu já fazia antes. E preciso fazer mais ainda. E eu não quero que você responda para mim, mas responda para você. Quantas pessoas ao longo dessa semana você falou de Jesus, uma vez que seja? Ah, pastor, mas é que é o seguinte, a vida hoje é diferente, a gente não encontra tanto com tantas pessoas. Eu falo online. Escreva online. Vocês não gostam, vocês não escapam mais. Um monte de gente aqui tem Instagram. Põe um versículo no Instagram. Porque tem gente que não põe um Instagram, um versículo, sabe por quê? Porque vai queimar seu filme, né? O pessoal vai saber que você é crente. Falar que Jesus salva, vai te colocar numa situação desagradável, porque você nunca falou para ninguém. E está tudo bem, glória a Deus, domingo você está aqui. Você pode falar com pessoas. Você pode tocar 10, 15, 20, 30, sei lá, 50 pessoas. Quantas pessoas passam na sua página numa semana? Coloca um link da pregação. Se você não gostou da pregação, coloca Café com a Fuva. Se você não gosta do Café com a Fuva, coloca a pregação, qualquer que seja, que pregue Jesus. Mas faça alguma coisa para alcançar pessoas. E online é muito legal. Mas no pessoal é muito mais. Porque a gente fez estatística aqui de uma maneira bem simples outro dia, mas isso é estatística mesmo feita por institutos sérios. O relacionamento pessoal é o que leva de verdade alguém à conversão a Cristo. Os pregadores da TV não levam tanta gente para a igreja quanto pessoas que realmente pregam no corpo a corpo, num a um. Porque a pessoa vê sua vida. Vai ver que você é uma pessoa de carne e osso, que tem as mesmas lutas, só que reage de uma maneira diferente, que faz coisas que eles não fazem, que tem valores que eles não têm, que vive de uma maneira diferente. E é isso que grita, que eles vão falar, você não é desse mundo. E você vai falar, é verdade, eu não sou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, ontem foi tremendo, eu fiquei tão feliz quando eu vi aquele monte de gente que falou, eu venci a timidez nessa noite em nome de Jesus. Saiu tímido da cadeira, chegou aqui na frente e não é mais em nome de Jesus, porque o Senhor esperava isso. Que eles querem o quê? Ousadia para pregar. E eu quero falar para vocês em nome de Jesus, vocês e eu, nós, precisamos fazer a diferença, porque é um tempo de colheita. Não deixe para se lamentar no céu, de não ter feito o que deveria ter feito na terra. Naquele dia, a Bíblia diz que Deus vai enxugar do olho toda lágrima. Sabe qual é a lágrima de crente no céu? Eu não fiz o que eu devia ter feito. Eu não cumpri tudo o que Deus esperava de mim. Eu estou salvo. E o céu vai ser céu. Mas o momento da revelação de que eu não fiz o que eu devia ter feito, eu imagino, é uma das coisas que impacta que Deus enxuga do olho toda lágrima. Você não precisa esperar isso até esse dia. Você pode e deve começar hoje, na papelaria. Às vezes você tem que ir na papelaria. Ah, eu compro pela internet, o entregador. Ah, entrega lá embaixo, eu tenho que descer, evangeliza o porteiro. De um jeito ou de outro, em algum lugar você vai ter contato com alguém. Supermercado, mesma coisa. Ah, eu compro pela internet. Tá bom, evangeliza o entregador, volta, sabe assim, o fluxograma volta no mesmo lugar. Mas se você vai, então para de comprar na internet e vá no supermercado. Fala com a caixa. A gente foi no Carrefour outro dia, e quando a Fúvia comentou e sorriu para aquela senhora que estava trabalhando tarde da noite. Ela falou, puxa vida, a última pessoa que veio aqui, eu cumprimentei, ela falou que eu não tinha que falar com ela para eu ficar quieta, fazer meu trabalho. E você veio aqui e me cumprimenta? Olha que coisa impressionante, falar uma boa noite, fez a diferença na vida daquela moça e abriu a oportunidade de conversar. As pessoas estão carentes, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão estressadas, as pessoas estão oprimidas, as pessoas estão morrendo, pessoas da família estão morrendo, o divórcio está entrando, destruindo famílias, tem pessoas que têm parentes com alcoolismo, parentes escravos de drogas, parentes com problemas graves, e nós temos a palavra da verdade. Ontem nós tivemos uma experiência tremenda, a gente estava ali conversando,
Aí chegou um rapaz que faz a entrega da água. Eu nem vi. Quando eu vi, a Fúvia já estava conversando com ele. Aí estava conversando com ele, entrou, aí foi, voltou, trouxe, estava falando da igreja, falando de tudo. A gente estava conversando ali, colocou ele na roda, nós oramos pelo cara. E o cara, nossa, que coisa boa. Hã? Oi? Ele não tinha almoçado. Aí nós demos um lanche da cantina para ele, a Fúvia pegou e entregou para ele. E ele saiu daqui feliz, falou, eu vou vir aqui, quando que tem culto? Ele falou que vem amanhã, terça-feira à noite. Que vem, em nome de Jesus, chama Vinícius, ore pelo Vinícius. Agora, sabe o que aconteceria em outros lugares? Está todo mundo aqui, nós estamos conversando aqui das coisas de Deus, aleluia, glória a Deus. Puxa, está uma benção essa conferência, yes, oh, poder de Deus, aleluia. Tá. Oh, põe água ali, e olha que coisa tremenda. E a pessoa ia entrar, colocar água, e ia sair. E nós estamos na conferência porque nós somos flame e vamos queimar. As pessoas passam do seu lado. E tem pessoas que até mesmo o mundo já chama de pessoas invisíveis. Pessoas que ninguém vê. Pessoas que passam do nosso lado. Mas o Espírito Santo vê. E Ele está nos dando a chance de sermos o abraço dEle. Está nos dando a chance de sermos os embaixadores dEle, de falar para eles do ministério da reconciliação. Cara, o mundo não é justo. Já já tudo isso aqui vai passar. Mas há uma vida eterna em Cristo e você precisa conhecer. É de onde eu venho, é do reino do qual eu faço parte. Eu fui enviado para cá para falar isso para você. Você tem essa palavra para receber. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nós oramos uma oração tão simples. E o cara começou a suar. Falando, porque Deus fez muito mais nele do que a gente pensou que poderíamos fazer na nossa oração. Você está entendendo isso? Você não imagina o poder que está em você quando você ora por alguém. Você não imagina o poder que sai, que você acha que a sua oração é simples, que você não sabe orar tão bem, que o pessoal da intercessão, os que oram mesmo, você fala no máximo, papai do céu, abençoa a comidinha. É mentira. O diabo tem pavor da sua oração. Porque a sua oração é poderosa. Quando você ora, o Espírito Santo de Deus age através das suas palavras. Aquilo que você ora e que você nem sabe o que você falou, é exatamente o que Ele quer falar para aquela pessoa. E o Espírito Santo precisa de um veículo para se mover em direção àquela pessoa, para sair da sua boca e entrar no coração daquela pessoa através do ouvido. Ore por ela. Fale de Jesus. É isso o que você precisa fazer. Do jeito que você sabe falar. Falando o que você conhece fazer. Fale o que Deus fez na sua vida. Em nome de Jesus, porque nós precisamos ter que fazer 4, 5, 6 cultos aqui, em nome de Jesus, tanta gente vai se converter. E você vai ficar feliz, vai olhar uma fileira inteira de gente, todo mundo que eu trouxe para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é orgulho, isso não é pecado, isso é glória ao nome do Senhor Jesus, porque você não pode gerar nova vida neles, mas se eles vierem é porque Jesus operou através de você, e você pode falar, glória a Deus, olha essas pessoas aqui, vamos batizar. Aí você entra junto na piscina com a gente e batiza os que você traz, em nome de Jesus. Pronto. O mundo jaz no maligno. E nós não vamos ficar aqui para sempre. Você é forasteiro, você está de passagem aqui. É claro que você vai trabalhar e viver aqui. Mas não fique preso no que é daqui. Não deixe que o que é daqui roube a tua eternidade. É a maior tragédia. Sem volta. Não tem como se arrepender no céu e voltar. Já foi, já era. Chegamos lá. E que você chegue no céu em nome de Jesus. Você seja salvo de verdade em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.